Muito bom dia, meu caro Paulo Rodrigues, amigos do Show da Manhã. Bom, Paulo, deixa eu tentar explicar para o nosso ouvinte Guarani o que está acontecendo lá em Brasília. O ministro Edson Fachin, ele é o relator de um habeas corpus da defesa daquele ex-agente da Petrobras, o Márcio de Almeida Ferreira, lembra? Já condenado a 11 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro. A defesa dele, Paulo, argumentou que dentro do processo que o condenou, réus delatados deveriam apresentar alegações finais, né, que é a última etapa do processo de manifestações, né, após os réus delatores. A justiça, desde o começo da operação, vinha dando o mesmo prazo para que as alegações finais de todos os réus, independentemente de serem delatados ou delatores. Ou seja, o correto é que nunca houve, portanto, previsão legal para que os juízes de primeira instância fizessem diferente do que aquilo que foi feito pelo então juiz Sérgio Moro, né? Mas o fato, Paulo, foi que em agosto, acolhendo a argumentação da defesa sobre essa questão aí, de ordem das manifestações finais, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é integrada por Carmen Lúcia, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, por maioria, essa segunda turma, ela anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, provocando todo esse vendaval, porque são mais de 140 poderosos já condenados. São penas que, se somadas, passam de 1000 anos de cadeia. Esses poderosos, naturalmente, se movimentando, querendo anular tudo aquilo que foi construído no âmbito da Lava Jato para continuar, naturalmente, se beneficiando da impunidade e das gordas somas que subtraíram do poder público e, com certeza absoluta, estão guardadas em paraísos fiscais. Bem, após essa decisão da segunda turma, Paulo, a discussão sobre a ordem das alegações finais chegou então ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Fachin foi o primeiro a votar, né? Essa votação, essa discussão e votação foi aberta ontem e o ministro Fachin apresentou o seu voto. Depois que ele leu o voto, a sessão acabou sendo suspensa, né? E ela deverá ser retomada dentro de algumas horas lá na capital federal. O ministro Fachin, Paulo, disse que não há na lei brasileira nenhuma norma ou regra expressa, né, que sustente a tese de que deve haver prazo diferente para as alegações finais entre réus delatores e réus delatados, ou seja, que um deva se manifestar após o outro. Ou seja, tudo não passa, a meu ver, de filigrana, mas tudo muito bem construído por um verdadeiro exército de advogados, provavelmente muito bem pago para cumprir o seu papel profissional. Para o relator, o ministro Fachin, não há qualquer prejuízo se o réu delator ou o réu delatado se manifestarem simultaneamente. Fachin, aliás, né, ele defendeu ontem que a colaboração premiada acaba representando uma das possíveis formas de exercício da ampla defesa. Bem, Paulo, mas o que de muito importante se esconde por trás desse debate todo aí? É oportuno nós esclarecermos aqui que essa decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal deve valer para o caso do ex-gerente, ou seja, não tem aplicação automática para outros casos semelhantes.
mas cria, de qualquer forma, uma jurisprudência, uma interpretação, digamos assim, sobre o assunto, que está muito claro, está completamente obscuro, né? Esse entendimento ele serve para orientar, naturalmente, os tribunais de todo o país, né, sobre o caminho que deverão seguir daqui para frente. Aí a defesa, né, claro, a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, também já pediu anulação de suas condenações, né? O Lula ele está condenado, né, naquele caso do triplex do Guarujá, né? Aliás, já está preso por conta disso, né? E já está condenado naquele caso do sítio de Atibaia. Então ele já está pedindo que isso tudo seja anulado. Ou seja, fica claro o real sentido desse vendaval todo que pode rondar, deve rondar o plenário do Supremo Tribunal Federal nas próximas horas. Prognóstico? Embora o voto, Paulo, do ministro Fachin possa de fato influenciar a decisão de alguns colegas, eu particularmente não apostaria em qualquer um dos resultados. Tudo pode acontecer, inclusive nada. É o que tínhamos para hoje, meu caro Paulo Rodrigues. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, aqui na Guarani, neste mesmo horário. Até lá!